Por que os escultores têm tantas ferramentas? Então, galera, sou Eduardo Sintra, estou aqui para fazer um vídeo explicando sobre as ferramentas que a gente tem. Por que todos os escultores normalmente têm um monte de ferramentas? O tamanho da ferramenta que você vai usar vai de acordo com o tamanho da escultura que você vai fazer. Não adianta você pegar uma ferramenta grande para fazer uma escultura pequenininha, de 15 centímetros. É uma ferramenta que você não vai conseguir usar porque ela não vai conseguir dar a forma numa área pequena. Então você precisa de uma ferramenta condizente com o tamanho da escultura que você vai fazer. Se você for fazer uma escultura de 50, acima de 30 centímetros, o nosso jogo A5 já serve. Você não vai usar tanto, mas vai usar. Uma escultura maior, uma escultura 1 para 1, por exemplo, uma escultura de 1,80 m, primeiro você vai começar com as suas mãos, óbvio. Depois você vai precisar de uma ferramenta maior para começar a definir forma. Aí você vai precisar de uma ferramenta para refinar, aí é que entra o nosso jogo A2, que faz a função de rastelo, uma ferramenta trançada. Então você vai usar essa ferramenta para nivelamento. Ela não é necessariamente para alisamento. Porque, por exemplo, pensa comigo, você põe 3 tripas de massa. Pensa aqui, cada meu dedo, cada uma tripa de massa. Fica uma montanha, um vale, uma montanha, um vale, uma montanha. Então essa ferramenta, pela estria dela, quando você passa na massa, ela tira o topo da montanha e preenche o vale. Tira o topo da montanha e preenche o vale. Então você tem uma superfície riscada pela estria da ferramenta, mas ela está nivelada. Então ela funciona como nivelamento. Depois você vai alisar ou dar textura, se for conforme o caso. E depois a gente tem o jogo A2, que é a mesma ferramenta da A2G, só que você vai fazer o refinamento numa área menor. Então ela tem uma ponta menor. Quando toda a escultura está toda refinada, as formas estão definidas, com uma anatomia correta, você vai para uma ferramenta de detalhe. E aí é que entra o jogo A3, que é um arame menor, mais fino, com pontas menores, para você conseguir fazer detalhe. Porque você não vai conseguir fazer detalhe numa escultura com uma ferramenta de ponta grande. Entendeu? Você vai fazer, conforme a escultura vai ficando pronta, obrigatoriamente você tem que diminuir o tamanho da ferramenta. Então é aí que entra as ferramentas menores. Tá? Dependendo do nível de detalhe que você vai fazer na escultura, aí você pode entrar nas ferramentas dentais, que são, na via de regra, são ferramentas com pontas bem pequenas, com exceção do Lecron, da espátula 60 e da espátula 7, que são ferramentas que têm um pouco mais de área, onde você pode pegar massa no bloco e levar até a escultura e aplicar num local por exemplo, de mais difícil acesso, onde seu dedo não consegue chegar, e já dá um formato específico. Nós temos também alguns boleadores, para quem gosta de usar boleador, são 4 tamanhos de boleador, com 4 pontas diferentes do outro lado. Temos também, se você for fazer uma escultura bem grande, temos um rastelo bem grandão, que é para você justamente fazer uma escultura bem grande. Temos também a ponta de ferramenta agulha dupla, são 2 agulhas bem afiadas, uma de cada lado, 2 tamanhos diferentes. Essa ferramenta, eu desenvolvi ela há uns 20 anos atrás para me suprir uma necessidade de um esquecimento que eu tive. Na hora de fazer, eu fiz um molde de silicone e não pensei direito, eu estava começando na escultura e falhou uma entrada de ar. Então você enchia o molde de silicone com resina e dava uma bolha de ar num lugar que não era para dar uma bolha de ar. Então eu fiz essa ferramenta para você abrir uma canaleta de ar no molde de silicone. Então ela é específica para isso e funciona muito bem. A gente tem também essas ferramentas que são baseadas em umas ferramentas importadas, que são muito legais de usar. São baseadas nas ferramentas italianas. Então ela tem uma anatomia, uma pega muito gostosa, são muito boas. Todas as nossas ferramentas são com pontas de aço inox, essas aqui são ferramentas inteiras de aço inox, são muito legais. E temos essas duas, que são as mais novas ferramentas que nós temos. São ferramentas que eu desenvolvi,
Essa aqui também eu desenvolvi há uns 20 anos atrás, específica para a área de molde, não tanto para a área de escultura. Pode ser usada para escultura, lógico, mas ela é específica para você fazer molde. Então imagina que você está com a sua escultura aqui, você vai fazer a cama de molde com ela. Tua peça de massa está aqui, você vai fazer a cama de molde. O correto é você fazer a cama de molde perpendicular a 90 graus. Isso é o correto. Tá? E você pode usar um monte de ferramentas para fazer isso. Só que nenhuma delas vai te dar um acabamento perfeito, sem deixar aquele levantadinho que fica de você, por exemplo, usar uma ferramenta dessa. Ela sempre tem uma partezinha redonda. Mesmo você pegando a reta, ela tem um arredondadinho. Com essa daqui, você passa ela a 90 graus, encostada na massa, ela te dá um acabamento perfeito. E a outra ponta é uma ponta arredondada que você pode usar para fazer a canaleta para o registro de um silicone casar no outro. Certo? Nós temos também os pincéis de silicone, que são muito legais, para você, naqueles cantinhos difíceis de chegar, você, com o pincel de silicone, você pode molhar ele no solvente, aplicar no cantinho, ele já vai alisar, modelar até certo ponto, ele é um silicone macio, mas ele alisa e modela e já dá acabamento ao mesmo tempo naqueles lugares difíceis de chegar que você não consegue chegar, certo? Então, basicamente são essas as ferramentas que a gente tem. Eu queria saber qual é a ferramenta que você tem e que é a sua preferida, tá? Porque assim, escultor tem um monte de ferramenta. A gente só vai escolher a nossa ferramenta preferida depois de testar um monte. Então é por isso que a gente tem um monte de ferramentas diferentes. Então eu quero saber qual é a sua. Comenta aí embaixo nos comentários do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho e segue a gente também no Instagram, que é jim.clon, e curte a página do Facebook.